Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao programa Diário Espiritual. Como foi o seu dia de ontem? Como você está vivendo a sua vida? Como bem sabemos, o tempo do Advento é um tempo de preparação para o Natal e nessa semana nós somos chamados a viver a alegria. Você já está vivendo essa alegria de Deus na sua vida? Olha, tem muita gente preparando as suas casas, mas estão esquecendo de preparar os corações. Talvez, se você não está manifestando essa alegria no seu coração, é porque você está esquecendo de arrumar a principal casa, que é o coração, para acolher Jesus. Por isso, vamos nos voltar para dentro de cada um de nós, preparar o nosso coração, para que Jesus sinta o nosso coração como uma manjedoura, onde ele possa deitar, onde ele possa morar com muita alegria, por toda a vida, toda a eternidade. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, vamos assim, dando sequência aqui no nosso programa e vamos conhecer a vida de mais um santo que com certeza, assim, teve um espaço enorme para a presença de Jesus na sua vida e no seu coração. Que nós, ouvindo essa história, também possamos dar passos generosos para estarmos cada vez mais na presença de Jesus. Então vamos conhecer hoje a vida de Santo Urbano V. Santo Urbano V. Nascido em 1310 na França, Guilherme de Grimoire, filho do cavaleiro do mesmo nome, e de Anfelisa de Montferrand, mostrou-se desde a infância hostil a toda a frivolidade. Formou-se em direito canônico em outubro de 1342. Ensinou nas universidades de Toulouse, foi nomeado abade de São Germano de Auxerre. Nos fins de 1362, sucedeu a Inocêncio VI com o nome de Urbano V, sendo um dos 7 papas que, de 1309 a 1377, residiram em Avignon. O seu pontificado assinalou-se pelo envio de missionários para as Índias, a China e a Lituânia, pela pregação de uma nova cruzada, pelo apoio que deu aos estudos eclesiásticos e por diversas reformas que levou a efeito da administração da Igreja. Em 1367, Urbano V entendeu que tinha chegado o momento de regressar a Roma. No dia 16 de outubro, fez a entrada triunfal na Cidade Eterna. Não conseguiu, porém, manter-se, apesar dos protestos de Santa Brígida, que lhe previu morte próxima se voltasse. Mas voltou no dia 26 de setembro de 1370, regressando a Avignon, onde morreu em 19 de dezembro seguinte, revestido do hábito beneditino. Tempos antes, tinha se mudado para a casa de seu irmão, por não desejar acabar a vida num palácio. Por sua ordem, as portas dessa casa mantinham-se abertas, a fim de que todos pudessem entrar livremente e ver como morre um Papa. Santo Urbano V, rogai por nós. Comentando brevemente a vida de Santo Urbano, nós percebemos que o seu nome de batismo não era Urbano, mas sim Guilherme. Mas depois que ele foi se colocando, se consagrando cada vez mais a Deus, chegou ao grau de Papa, e assim então recebe o nome de Urbano V. Interessante perceber que algumas pessoas manifestam a graça de Deus desde pequenininho, foi o caso de Guilherme, que depois se tornou o Papa Urbano. Desde pequenininho ele assim era hostil às brincadeiras maldicentes, às brincadeiras que realmente não levavam a nada, pelo contrário, nos fariam afastar de Jesus. Um dia, sua mãe confessou, como nós acabamos de ouvir na história de Guilherme, ela dizia: olha, eu não compreendo meu filho, enfim, basta que Deus o compreenda. Ou seja, ela não compreendia. Por quê? Porque seu filho era diferente das outras crianças, não brincava como os outros. Guilherme queria, assim, servir a Deus, estar rezando na presença de Deus, fazer as boas obras, não era como as outras crianças. Mas o interessante, a mãe dele reconheceu. Não precisa eu entender, mas que basta que Deus o entenda. E muitas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós fazemos muitas ações não para agradar a Deus, não para que Deus entenda. Nós queremos agradar os seres humanos e Deus com certeza não compreenderá isso. Que nós também, assim como Guilherme fazia desde a sua infância,
e ele foi se deixando moldar até chegar ao grau de Papa, que também nós possamos crescer na santidade, não fazer as coisas para agradar as pessoas, aos homens, mas façamos de tudo para agradar em primeiro lugar a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nos preparando agora para meditarmos a Santa Palavra de Deus. Nós que estamos vivendo esse ciclo do Advento e estamos quase o completando. Por isso que os textos dessa semana da liturgia nos fala tanto dessa realidade, dessa preparação para a vinda do Senhor que todos nós precisamos fazer. Meditemos agora nesse nosso programa o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Araão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Os dois já eram de idade avançada. Uma certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz. Muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor, seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um caminho bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel e estou na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até ao dia que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com sua demora no santuário. Quando saiu, ele não podia falar-lhes e compreendeu que tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou a tirar minha humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto hoje do Evangelho nos fala então do anúncio de João Batista. João Batista é aquele que se tornou o preparador do caminho do Senhor. João Batista que veio à frente para ir assim, tornando os corações mais mansos para acolher a palavra de Deus. Nós vimos aqui então
seu pai, Zacarias, o pai de João Batista, entrando no templo para oferecer lá o incenso. O anjo lhe aparece e ele então começa a conversar com o anjo. E o anjo disse: olha, você vai ter um filho, sua esposa vai dar à luz um filho e muitas pessoas se alegrarão com o nascimento desta criança. E Zacarias então duvida, porque ele e sua esposa já são de idade muito avançada, e questiona o anjo. E o anjo diz a ele: porque você duvidou, você ficará mudo até o nascimento do seu filho. Quando Zacarias sai então do templo, ele já sai mudo e não consegue falar de fato, só comunicava através de sinais, e ele volta para a sua casa. Primeira coisa, nós podemos destacar em nível espiritual, essa conversa de Zacarias com o anjo. Ou seja, Deus muitas das vezes manda mensageiros à vida de cada um de nós para nos orientar, para nos ensinar o seu projeto salvador, mas muitas das vezes nós temos a mesma atitude de Zacarias, ou seja, nós não botamos muita fé, não acreditamos e deixamos de lado. E muitas das vezes nós passamos por momentos difíceis ou não recebemos as graças de Deus, que Deus está enviando a cada um de nós, justamente porque não confiamos, não temos fé suficiente para assim acolher, estar atento e perceber a presença do Deus vivo e verdadeiro na vida de cada um de nós. Muitas vezes nós nos colocamos como pessoas distraídas, pensando em nossos problemas, nas nossas dificuldades, ou muitas das vezes estamos tão conectados no celular, no computador, que não percebemos Deus mandando mensageiros, situações para nos avisar, para nos alertar de muitas coisas. E até bênçãos mesmo nós perdemos, porque não estamos em sintonia muitas das vezes com o projeto de Deus e não temos essa fé verdadeira que o Senhor espera que nós tenhamos. A mudez também de Zacarias aqui fala muito. Então, ou seja, esse período é um período de transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Zacarias, então, ele fica mudo porque o Antigo Testamento está se deixando, está morrendo, está passando. E quando ele volta novamente a falar, já assim está começando um novo tempo. Que também nós possamos deixar este homem velho, essa mulher velha para trás e que nós possamos viver segundo a graça de Deus, pelo batismo, pela confissão, pela Eucaristia, sempre buscar ser homens novos, mulheres novas, filhos de Deus, que realmente vive esta renovação que o Senhor Jesus veio anunciar a cada um de nós, desde o seu batismo e por toda a eternidade. Meus irmãos, que esta alegria do Natal possa tornar o nosso coração cada vez melhor, para ouvir, para conversar, para entender o projeto de Deus Salvador na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O ato de consagração é aquele ato realmente de separação, ou seja, nós nos tornamos eleitos também pela nossa intercessora, que é Santa Rita. Então vamos rezar pedindo então que ela incansavelmente se dirija a Deus e apresente a Ele os nossos pedidos. Rezemos e acompanhemos com muita devoção esta oração de consagração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, dessa região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo,
e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Eis que eu anuncio a você, meu irmão, minha irmã, que agora chegou o momento de abençoarmos essa água que você preparou desde o início do nosso programa, que você está na expectativa de ser abençoada essa água para que você possa utilizar, para que você possa tomar e atrair cada vez mais a bênção de Deus para a sua vida. E que esse menino que vem no Natal encontre um abrigo na sua família, no seu lar e principalmente no seu coração. Então reze com muita fé e confiança esta oração de bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, grupo de oração da Renovação Carismática, às 19h30, na Igreja Matriz. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos chegando ao final desta edição de quarta-feira do nosso programa. Que nós sejamos assim cada vez mais espertos para perceber a graça de Deus, que nós não duvidemos do amor de Deus por nós e também desse desejo de manifestar a sua alegria no meio de cada um de nós. Por isso, agora vamos implorar a bênção de Deus Todo-Poderoso para que possamos viver esse resto de quarta-feira na alegria e também na presença do nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa diário espiritual.